A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada The Old Teacher. Carmo voltou para sua antiga escola. Não é mais um aluno travesso todos os anos com uma pequena camisa branca da escola e um sorriso travesso. Agora, ele é um jovem professor, alto e magro, com uma camisa branca plana que abraça seu corpo. E seus olhos ardem de entusiasmo sob o pôr do sol que tinge o pátio da escola de amarelo. Os raios do sol no final do dia rastejam pelo dossel, pintando manchas de luz e escuridão no chão, como se contassem a história dos velhos tempos. Carmo estava ali, em frente ao portão familiar da escola, com o coração batendo de inquietação. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro familiar da grama, do pó de giz no quadro negro, como se uma parte de sua alma que havia esquecido este lugar estivesse agora retornando suavemente, mas intensamente. No primeiro dia de aceitação do trabalho, o diretor, com um sorriso gentil e uma voz baixa e prestigiosa, conduziu Carmo pela escola para cumprimentar as equipes profissionais. Seus pés andavam levemente, seu coração estava tão tonto quanto um estudante que voltava ao pátio da escola todos os dias. Os longos corredores, as paredes pontilhadas de vestígios do tempo e as risadas agitadas das salas de aula o faziam sorrir. Ele apertou a mão de cada pessoa, conversando alegremente com rostos familiares de seus dias de estudante e também com novos colegas. Tudo estava tranquilo, sua frequência cardíaca estava estável, até que a porta da sala do grupo social se abriu. E naquele momento, parecia que o mundo inteiro de repente desacelerou. A senhora Tran Hong Marina estava sentada lá, bem no meio da pequena sala cheia de luz da grande janela. A professora de literatura, que havia sido professora de sala de aula da 12ª série de Carmo 7 anos antes, ainda era tão bonita quanto uma pintura intacta. O tempo parecia tê-la esquecido, não deixando nem uma única ruga em seu rosto delicado. Seu longo cabelo preto estava amarrado na nuca, e alguns fios delicados de cabelo estavam no alto da testa, como traços delicados pontilhados de ternura. Ela estava anotando atentamente seus papéis, seus óculos de aros finos caindo até a ponte do nariz, seus lábios franzidos levemente, exalando um olhar sério, mas encantador, uma beleza que era ao mesmo tempo intelectual e profunda como os poemas que ela havia ensinado em sala de aula. 7 anos atrás, Carmo era uma estudante de 18 anos, sentada no canto da sala de aula, fingindo ler atentamente, mas seu olhar não a deixou. Seu coração imaturo naquela época estava tremendo nas primeiras batidas de sua vida. Emoções vagas, mas intensas, como a brisa de verão soprando, perturbando toda a alma. Ele costumava escrever palavras rabiscadas na peça, não ensaios, mas pensamentos triviais sobre ela. Seus olhos, seu sorriso, sua voz calorosa ao analisar os poemas de amor de Xuan Die. Essas vibrações, ele pensou que haviam sido enterradas pelo tempo. Mas agora, de pé na frente dela, Carmo sentia claramente que seu coração estava perdendo uma batida. Como se 7 longos anos fossem apenas um piscar de olhos. O diretor limpou a garganta e sua voz soou no pequeno espaço, quebrando a linha de pensamento de Carmo. Este é o Sr. Carmo, o novo professor de educação física da nossa escola. O Sr. Carmo também é ex-aluno de sua escola. Muitas pessoas provavelmente se lembram dele. Toda a sala do grupo social rugiu. Alguns dos professores mais velhos estreitaram os olhos, tentando lembrar se Carmo era um menino travesso no passado. Alguém riu e lhe fez algumas perguntas sobre os velhos tempos. Mas Carmo já não prestava atenção àquelas vozes. Seu olhar parou na senhorita Marina, a pessoa que acabara de erguer os olhos da pilha de provas. Seus olhos por trás dos óculos se arregalaram, um pouco surpresa, e então rapidamente ficou confusa. Um sorriso profissional apareceu em seus lábios. Mas Carmo, com a sensibilidade de quem passara horas a observá-la, notou o leve constrangimento por trás daquele sorriso, como uma pequena onda espreitando sob a água calma. Senhor Carmo Chia, disse a senhorita Marina, sua voz tão gentil como sempre, mas um pouco trêmula.
o aluno mais travesso da turma no passado. Agora ele é seu colega. O tempo voa tão rápido. Suas palavras eram um pouco de piada, mas seu olhar era evasivo, como se ela tivesse medo de que, se olhasse diretamente para Carmo por muito tempo, velhas memórias voltassem. Carmo sorriu, tentando manter a voz natural. Sim, eu não esperava estar aqui como colega de você um dia. Ele enfatizou as duas palavras, colega. Mas em seu coração, a palavra soou estranha. Para ele, Marina não era apenas uma colega, mas uma parte de sua juventude. Uma bela lembrança que carregava consigo há 7 longos anos. Ele se lembrou das tardes depois da escola, quando toda a turma havia saído. Ele deliberadamente se demorou para fazer uma pergunta sem sentido sobre o texto, apenas para ouvir sua voz um pouco mais. Ele se lembrou de todo o tempo em que ela acidentalmente tocou seu ombro enquanto corrigia uma lição. E seu coração estava batendo descontroladamente durante todo aquele dia. A apresentação acabou. Todos voltaram ao trabalho, mas Carmo demorou deliberadamente, aconchegando-se à mesa, fingindo perguntar sobre alguns procedimentos administrativos. Ela respondeu. Sua voz era suave, mas seus olhos ainda evitavam o olhar dele, como se ela estivesse com medo de ser arrastada para uma onda subterrânea. Eu não te vejo há tanto tempo. Você ainda está bem? Carmo começou a conversa, sua voz natural, mas não conseguia esconder um pouco de travessura. Sim, você ainda é o mesmo. Carmo parecia tão desleixada que quase não percebeu. Respondeu ela, sua voz suave, suas bochechas coradas. Carmo sorriu, um sorriso que ele sabia que era encantador. Você ainda é tão bonita quanto costumava ser. Não é diferente. Ela olhou para cima, olhando para ele. O olhar agudo deixou Carmo estranhamente fofa. Não fale comigo com essa voz. É um colega agora. Vamos falar sério, disse ela, mas sua voz não conseguia esconder um pouco de confusão. Carmo encolheu os ombros, mas em seu coração ele se decidiu. A promessa de 7 anos atrás, embora tivesse sido vista como uma piada, agora era o fogo que ele queria soprar. Ele se aproximou dela, sua voz baixa, o suficiente para os dois ouvirem. A futura esposa de Carmo está aqui. A senhorita Marina corou como um gaque maduro, gaguejando. Carmo. O que Carmo disse? Vá para outro lugar para trabalhar. Carmo riu, virou o calcanhar e caminhou em direção à sala de ginástica. Seu coração tão leve como se tivesse acabado de gritar uma semente. Ele deixou para trás a senhorita Marina, que estava tentando parecer calma. Mas Carmo sabia que seu coração devia estar se mexendo. E Carmo, com a confiança de um jovem de 24 anos e o carinho sincero de seus dias sob o quadro negro, está pronto para perseguir sua antiga promessa. Apesar de enfrentar muitos desafios pela frente, nos dias que se seguiram, toda a escola testemunhou uma perseguição única, como uma peça engraçada e emocional, tornando professores e alunos incapazes de tirar os olhos. A presa é a senhora Marina, Tran Hong Marina, uma professora de literatura exemplar, famosa por ser rígida, mas possuidora de uma beleza serena, longos cabelos negros e olhos penetrantes, o suficiente para fazer qualquer um virar os olhos. O caçador não é outro senão Carmo, uma nova professora de ginástica de 24 anos, com um sorriso brilhante e um rosto incrivelmente grosso. Carmo aplica a tática de bonito não é igual a um rosto, transformando todos os dias na escola em uma oportunidade de conquistar o coração de Marina. Todas as manhãs ele estava no portão da escola mais cedo do que ela, encostado no portão de tinta verde enferrujada, apenas para dizer uma frase: bom dia, professora da Carmo, com uma piscadela travessa. A senhorita Marina, embora tentasse manter o olhar severo, apenas olhou para ele e se afastou. Mas Carmo notou que os cantos de seus lábios estavam ligeiramente curvos, como se ela não pudesse esconder sua confusão. Carmo nunca desistiu. Ele vagou pela sala da professora, procurando uma desculpa para convidá-la para comer, embora fosse rejeitado duramente todas as vezes. Você vai comer macarrão de carne esta tarde?
O antigo restaurante da Carmo faltava à escola para comer. Disse ele, com a voz cheia de empolgação. Você comeu na escola, respondeu ela, os olhos ainda grudados no cartão pontilhado. Então vamos comer fó amanhã? Carmo não desistiu. Amanhã você está ocupado, respondeu ela, sua voz começando a ficar um pouco mal-humorada. Então, outro dia, Carmo ainda perseverou. Seu sorriso nunca saiu. Dona Marina ergueu os olhos e interrompeu. Senhor Carmo, você não tem nada para fazer? Seu rosto estava ligeiramente vermelho, como se ela estivesse prestes a pegar fogo com sua persistência. Carmo riu. O mais importante do Carmo é preocupar-se consigo. Toda a sala dos professores riu. Os jovens professores cobriram a boca e riram. E a senhorita Marina só pôde suspirar, impotente diante desse colega enlameado e sincero. Certa vez, durante a pausa para o almoço, Carmo pegou a senhorita Marina sozinha sob uma velha árvore fênix. A luz do sol perfurou a folhagem, caindo brilhante em seus cabelos. Ela ficou ali, em silêncio, suas mãos acariciando um galho de fênix vermelha, como se estivesse afundando em pensamentos distantes. Carmo se aproximou silenciosamente, ficando ao lado dela, não muito perto para ela se sentir desconfortável, mas perto o suficiente para ela sentir sua presença. O que você está pensando? Ele perguntou. Sua voz suave. Pense em como chutá-lo e parar de incomodá-lo, respondeu ela, sem se preocupar em olhar para ele. Mas sua voz era menos áspera. Carmo sorriu e deu um passo à frente. É difícil, senhorita, a menos que você concorde em ser a esposa de Carmo. Ela se virou, seus olhos se arregalando. Carmo é louco? Quanto mais velha ela é do que Carmo. Carmo sabe? Você é a ex-professora da Carmo. Carmo encolheu os ombros, os olhos inabaláveis. Sabe? Tem mais de 7 anos. O amor não discrimina entre idades. Além disso, ligar para você soa querido e novo. Ele piscou e um sorriso travesso deixou a senhorita Marina sem palavras. Ela olhou para ele bruscamente como uma faca e saiu. Seus passos apressadamente como se estivessem fugindo. Mas Carmo sabia. Seu coração deve ter pulado uma batida. Carmo admitiu que era um pouco demais. Mas não conseguia parar. Suas palavras não eram apenas uma piada, mas uma promessa de 7 anos atrás. Quando ele era um estudante de 18 anos. Parado na frente dela, anunciando que voltaria para se casar com ela. Carmo queria que ela entendesse que seu coração nunca havia mudado. O ponto culminante da caçada foi um festival dos grupos social e de natureza, realizado em um restaurante à beira do rio. Carmo, é claro, a segue como se ela fosse retratada com uma sombra. Durante a festa, todos riram e conversaram. A cerveja transbordou. Apenas a senhorita Marina sentou-se em silêncio, ocasionalmente tomando um gole de refrigerantes. Seus olhos estavam longe. Cristiano, um professor de matemática famoso por sua capacidade de rir, virou-se para ela. Marina é tão linda, tão boa. Por que você continua brincando sozinha? Você é muito exigente? Ela apenas sorriu. Seus olhos estavam tristes. De repente, ela olhou para Carmo. Seus olhos brilharam um pouco desafiadores. E disse para toda a mesa: Oh meu Deus! Meus pais em casa me disseram que algo tão rochoso quanto o seu deve ser apenas um tofu ousaria tomar. A mesa inteira riu alto e os aplausos ressoaram. Carmo percebeu a oportunidade. Colocou o copo de cerveja na mesa com um cacho, atraindo todos os olhares. Ele olhou diretamente para a senhorita Marina. Cerrou os dentes e disse com voz firme: Esse cara quer se casar com você. Toda a mesa barulhenta do banquete de repente ficou em silêncio, como se alguém tivesse acabado de apertar o botão de parada. A senhorita Marina ficou atordoada. Os pauzinhos em sua mão pararam e quase caíram. Carmo ignorou. Continuou e disse com uma voz mais séria: Esse cara quer se casar com você. 1 segundo, 2 segundos. E então toda a mesa explodiu em gargalhadas mais altas do que antes. Cristiano deu um tapinha em sua coxa preta. Esse cara é bom. Os jovens professores cobriram a boca e riram. E a senhorita Marina, seu rosto estava vermelho e branco.
Seu rosto estava inclinado para a tigela. Suas orelhas estavam vermelhas como uma fênix. Carmo sabia que sua flecha havia acertado, o que a confundiu e declarou ao mundo que essa flor tinha um dono. Essa curiosidade. Naquela noite, enquanto Carmo estava descansando no sofá de casa, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Carmo. Isso é demais. Ele sorriu. Imediatamente salvou o número na agenda de contatos com o nome Futura Esposa e enviou uma mensagem de volta. Carmo está apenas dizendo a verdade. Essa curiosidade realmente quer se casar com você. A outra parte assistiu, mas não respondeu. Carmo sabia que o gelo no coração de Marina havia começado a rachar. Mesmo que fosse apenas um pequeno arranhão. Nesta luta, apesar do desequilíbrio, Carmo está confiante de que a vitória lhe pertencera, porque o seu coração apostou tudo. A oportunidade de ouro veio uma manhã, quando a escola finalizou a lista de 2 professores para participar de um simpósio sobre soft skills para alunos da cidade costeira. Não inesperadamente, os 2 nomes que foram anunciados foram Carmo e Marina. Carmo olhou para ela à distância, vendo que ela estava momentaneamente confusa quando ouviu a notícia. E ele sabia que essa viagem seria um ponto de virada, onde ele poderia se aproximar de seu coração, onde a promessa de 7 anos atrás seria reescrita. Carmo estava tão feliz como se tivesse pescado ouro. O diretor deve ter querido criar condições para as crianças. Ou simplesmente estava farto de ver Carmo na sala dos professores todos os dias. A viagem durou 3 dias e 2 noites. Sentada no ônibus, Carmo escolheu deliberadamente o assento ao lado dela. Ela não parecia feliz. Conectou os fones de ouvido e fingiu estar dormindo o tempo todo. Mas Carmo sabia que não estava dormindo, pois suas pálpebras tremulavam levemente de vez em quando. Carmo também ficou em silêncio, não a cutucando mais. Ocasionalmente, a carroça de esquilo saltava, com a cabeça inclinada, quase apoiada no ombro de Carmo. Na maneira como ela se esforçou para manter distância, Carmo se sentiu lamentável e adorável. Na chegada, os 2 fizeram o check-in no hotel. A recepcionista anunciou um raio. Desculpe 2 professores. Devido a uma reserva inesperada de um grupo de hóspedes. Resta apenas um quarto duplo no hotel. Carmo quase pulou e abraçou a recepcionista. Isso não é destino. O que é? O rosto da senhorita Marina mudou. Não. Você pode dar uma olhada novamente. Não há como isso acontecer. Ela protestou fracamente. Sim, eu realmente sinto muito. Meu lado verificou cuidadosamente. Ou os 2 professores simpáticos podem estar na mesma sala? O quarto é espaçoso, com 2 camas separadas. Carmo rapidamente aproveitou a oportunidade. Ok. Senhorita Marina, as pessoas devem ter ficado sem quartos. Eu sou um colega. Não há nada com que se preocupar. Além disso, estando seguros juntos, Carmo pode protegê-lo. Ela olhou para Carmo tão afiada quanto uma faca. Mas a situação a obrigou. Ela relutantemente acenou com a cabeça. O quarto tinha 2 camas de solteiro, mas a distância entre elas era suficiente apenas para uma pessoa passar. Carmo escolheu deliberadamente a cama perto da janela, deixando-a com uma cama mais perto do banheiro. Durante toda aquela tarde, o ar na sala estava tão abafado que poderia ser cortado com uma faca. Ela arrumou seus pertences. Carmo arrumou as coisas de Carmo. Ninguém disse uma palavra a ninguém. Naquela noite, os organizadores do seminário tiveram uma recepção. A senhorita Marina usava um vestido de flores azul claro, parecendo gentil e diferente da solenidade usual. Talvez por causa do ambiente aberto ou por ter sido convidada por colegas de outras escolas. Ela bebeu algumas taças de vinho. Suas bochechas estavam coradas. Seus olhos brilhavam com água e ela parecia extraordinariamente charmosa. No final da festa, ela estava um pouco bêbada. Carmo a conduziu ao longo da costa. A brisa fresca da noite. O som suave das ondas. De repente, ela parou e olhou para Carmo. Ei! O que Carmo disse é verdade. A voz da senhora Lee era suave. O coração de Carmo batia forte. Ele sabia o que ela estava perguntando.
Carmo agarrou sua mão. Sua mão era macia e um pouco fria, mais real do que 10 ouros. Desde que Carmo era um aluno do 12º ano. Carmo queria dizer essas palavras. Disse ele. Ela ficou em silêncio, abaixando a cabeça e olhando para a ponta do sapato. Os dois caminharam juntos, sem dizer mais nada, mas Carmo sentiu a mão dela na mão dele apertar levemente. Chegando ao quarto, Carmo ajudou-a a sentar-se na cama. Ela cambaleou, caindo no colo de Carmo. O leve cheiro de vinho misturado com o cheiro de shampoo em seu cabelo, formando uma fragrância que fez Carmo amolecer. A distância entre os dois era tão próxima que Carmo podia ouvir seu coração batendo descontroladamente. Assim como o coração dele. Obrigada, Carmo. Ela sussurrou, seu hálito quente batendo no pescoço dele. Carmo não respondeu. Ele apenas se abaixou lentamente, procurando seus lábios. A princípio, ela ficou um pouco assustada, tentando afastar Carmo, mas depois, como se houvesse uma atração invisível, ela soltou, seu corpo mancando em seus braços. Seu primeiro beijo teve o salgado da brisa do mar e a doçura do vinho. Era desajeitado, hesitante, mas continha todos os anseios e expectativas que haviam sido reprimidos por 7 anos. Sua mão danificada começou a sentir toda a cintura e depois deslizou pela saia para entrar. Mas a senhorita Marina agarrou o braço danificado. Naquela noite, 2 camas de solteiro ainda estavam nos cantos do quarto, mas apenas uma estava em uso. O destino havia arranjado, e as 2 pessoas teimosas finalmente sucumbiram a ele. O luar prateado do lado de fora da janela brilhava no quarto, pintando em Miss Marina um leve raio de luz, como uma pintura de seda vívida à noite. Os dois deitaram-se um ao lado do outro em uma pequena cama, ouvindo silenciosamente o som das ondas batendo constantemente à distância, misturando-se com a respiração do outro. Os braços de Carmo ainda a abraçavam com força, forte mas gentil, como se ela tivesse medo de que, se relaxasse um pouco, desapareceria como um sonho frágil. O espaço do quarto do hotel à beira-mar, com o cheiro de sal salgado e fragrância de jasmim flutuando da varanda. É como um mundo próprio, onde existem apenas eles e emoções que não precisam de palavras. A senhorita Marina se contorceu, aconchegando-se mais fundo no peito sólido de Carmo. A mão timidamente repousava em seu peito, sentindo cada batida forte do coração, como se contasse uma história de amor. Carmo, é errado eu fazer isso? Sua voz tremia, cheia de perplexidade, como uma jovem enfrentando emoções intensas pela primeira vez. Carmo apertou os braços dele com mais força, sua respiração aquecida em seu cabelo. Se é errado amar alguém, então você aceita ser a pessoa errada pelo resto de sua vida. Suas palavras foram sinceras e firmes, como uma promessa silenciosa, dissipando o medo em seu coração. Ela não respondeu, mas Carmo sentiu seu corpo relaxar, como se estivesse completamente confiado a ele. O beijo agora, apaixonado e inesperado, como uma faísca que acendeu todas as barreiras, todas as apreensões entre os dois. Deixou uma chama ardente, pronta para acender a qualquer momento. A mão de Carmo começou a explorar, não mais tão obediente quanto antes, mas lentamente seguiu suas curvas suaves sob o vestido de seda fino. Cada toque é como uma nota, evocando vibrações profundas. Seu corpo parecia estar gostando de cada toque dele, assustando-a, como uma pétala frágil ao vento. Sua ingenuidade, pânico e timidez eram evidentes, não como uma mulher afiada de 31 anos no pódio, mas como uma página branca pura, nunca tocada. Quando a mão de Carmo ficou mais ousada, ela ficou um pouco assustada, seus olhos lacrimejantes ao luar fraco. Carmo fez uma pausa, olhando profundamente em seus olhos, procurando uma resposta naquele olhar. Esta é sua primeira vez? Ele perguntou, sua voz não escondendo seu espanto misturado com amor. Ela ficou em silêncio, então acenou com a cabeça levemente, descansando o rosto no peito dele para esconder seu constrangimento. Além do mais, disse a pequena senhora Lee, com a voz emburrada e orgulhosa.
Bem, eu nunca soube o gosto disso. Esta é a primeira vez das pessoas. Faça isso. Suas palavras fizeram Carmo rir e se emocionar ao mesmo tempo. Descobriu-se que o professor Chapado Van, que sempre o fazia tremer quando estava na frente do quadro, era um tapete novo e genuíno. Puro e puro como uma gota de orvalho da manhã. Toda a saudade em Carmo diminuiu, dando lugar a um sentimento de apreciação sem limites. Ele percebeu que estava segurando um tesouro que nunca havia sido descoberto. E essa responsabilidade fez seu coração palpitar. Ela olhou para cima, estreitando os olhos para ele com desconfiança. E Carmo é tão profissional. Ele deve ter mudado muito de você, certo? Sua voz ficou emburrada, mas seus olhos brilharam um pouco travessos. Carmo riu, puxando o rosto para trás para encará-lo. Ei, olhe para mim. Você é meu primeiro amor. Realmente, você também é um programa recente. Só que você lê mais livros e jornais do que eu. Mas estar com a pessoa que ama, ele anseia por isso. Ela piscou. O olhar de dúvida permaneceu. Mas um sorriso já estava em seu rosto. Como o luar lá fora, espreitando por trás das nuvens. Carmo, como uma agricultora diligente, começou a arar seus campos férteis. Mas intocados, ele lenta e pacientemente, conduzindo-a através de cada surpresa, cada nova emoção, como um professor dedicado que guia os alunos através da primeira lição de vida. Carmo queria que sua primeira vez fosse linda, memorável, para que ela pudesse capturar para sempre esse momento sob o luar prateado da cidade costeira. Carmo transforma seu professor em sua própria mulher, para uma noite em que ambos vivem fiéis aos seus corações. Eles exploram um ao outro, sem pressa, sem hesitação, apenas sinceridade e amor lhe deram o caminho. Depois daquela fatídica viagem de negócios, tudo entre eles mudou. De volta à escola, Marina não evitava mais Carmo. Não tinha mais olhares apreensivos, mas sim um adorável constrangimento. Sorrisos confusos quando seus olhos se encontraram no corredor. Carmo percebeu que naqueles olhos não havia apenas amor, mas também a confiança que ela tinha por ele. O quarto de hotel à beira-mar, com o luar e as ondas, tornou-se um lugar que marca um ponto de virada, onde eles não são apenas professores e alunos, colegas ou amantes, mas duas almas que se encontram, prontas para enfrentar todos os desafios para proteger seu amor. Toda vez que eles se encontravam acidentalmente no corredor da escola, Marina corava como pétalas de fênix caindo ao sol do meio-dia. Ela desviou o olhar apressadamente, tentando ser séria, mas os cantos de seus lábios se curvaram ligeiramente. Um pequeno sorriso, como se ela não pudesse esconder a alegria que se insinuou em seu coração. Carmo percebeu que seu professor, que havia sido uma parede fria de gelo, havia realmente caído, mas o que surpreendeu ainda mais Carmo foi a mudança ousada em sua atitude. De uma presa que sempre busca fugir de suas provocações, Marina aos poucos se transforma em uma caçadora encantadora, com movimentos que fazem o coração de Carmo palpitar incontrolavelmente. Tudo começou com uma mensagem de texto na noite de sexta-feira, quando Carmo estava descansando no sofá, mexendo no telefone para passar o tempo. O Carmo está livre neste fim de semana? Uma breve mensagem do número futura esposa apareceu na tela, fazendo com que Carmo tivesse que lê-la várias vezes, dezenas de vezes, sem acreditar em seus olhos. É você quem toma a iniciativa. Você está namorando comigo. O coração de Carmo saltou, como um garoto de 18 anos que era elogiado por ela na aula todos os dias. Ele respondeu imediatamente, com as mãos tremendo levemente: Carmo está sempre livre. Se eu for com você. Poucos segundos depois, veio outra mensagem, simples, mas como uma bomba que fez explodir a mente de Carmo: então venha para sua casa amanhã à noite. Seus pais voltaram para sua cidade natal. Apenas uma frase, mas foi o suficiente para fazer Carmo visualizar inúmeros cenários, do romântico ao ousado, que o fizeram se contorcer a noite toda, incapaz de tirar uma soneca. Ele ficou lá, olhando para o teto, imaginando cada momento, desde seu sorriso até seu olhar afiado.
mas pensativo, e a sensação de estar perto dela em um espaço imperturbável. A noite era tão longa quanto interminável, mas Carmo não se sentia cansado. Apenas um fogo ardente queimando ansiosamente em seu peito. Na hora certa, sábado à noite, Carmo parou em frente à casa da senhorita Marina. Uma linda casinha da quarta série. No fundo de um beco tranquilo, onde o farfalhar dos insetos se misturava com o som das correntes de ar por entre as árvores. Ele ajustou a camisa, respirou fundo para se acalmar. Mas seu coração ainda estava batendo forte, como se quisesse pular do peito. A porta se abriu, e na frente de Carmo não estava a professora solene de túnica branca, nem a gentil garota de vestido floral que vira na escola. Era uma mulher completamente diferente, cheia de charme e mistério. Marina usava uma camisola de seda vermelho vinho de 2 alças, tão delicada que a luz da lâmpada interna revelava cada curva suave de seu corpo. Seu cabelo preto caía de seus ombros. Alguns cachos esvoaçavam na frente de sua testa e seus lábios estavam cobertos por uma camada de batom vermelho, brilhando como um convite sem palavras. Carmo engoliu em seco, sua voz perdida de surpresa. Você vai assustar Carmo para perder seus chinelos? Dona Marina sorriu, um sorriso que Carmo nunca tinha visto antes. Brincalhão e encantador, não é assustador. Só quero mudar a atmosfera. Ela disse, sua voz suave, mas um pouco desafiada. Ela pegou a mão dele, puxou-a levemente para dentro da casa e fechou a porta, como se quisesse separar o mundo exterior. Não há professor aqui hoje. Ela sussurrou, seus olhos brilhando na luz amarela pálida. O espaço da pequena casa torna-se quente e íntimo, com um leve cheiro de jasmim do canto da sala e uma música suave vinda de um pequeno alto-falante sobre a mesa. Carmo ficou ali, sentindo o calor de sua mão, seu coração como se estivesse preso em um turbilhão de emoções, nervoso, animado, preocupado que isso fosse apenas um sonho. Conduziu Carmo até a sala de visitas, onde já estava posta uma pequena mesa com alguns petiscos e uma garrafa de vinho tinto, como se estivesse bem preparada para a noite. Sente-se, não fique tão inocente, disse ela, sua voz provocando, mas seus olhos mais suaves do que nunca. Carmo sentou-se, tentando manter a calma, mas seu olhar não conseguia deixá-la. Sob as luzes, o vestido de seda abraçava seu corpo, destacando curvas que ele só ousava imaginar em sonhos. Eles começaram a conversar, de curiosidades da escola a memórias antigas. Mas cada palavra, cada olhar parecia aproximá-los. Carmo contou seus dias como estudante, quando ele a espiava no pódio. Seu coração batia forte toda vez que ela chamava seu nome. A senhorita Marina sorriu, com as bochechas coradas. Naquela época, eu só achava que Carmo era um menino travesso. Quem teria pensado que seria assim agora? A atmosfera gradualmente se tornou mais íntima. As distâncias invisíveis se dissipam. Ela serviu vinho, a taça de vinho brilhando sob as luzes. E quando ela entregou o copo para Carmo, seu dedo acidentalmente tocou a mão dele, como um raio de eletricidade passando pelos dois. Carmo olhou para ela, seus olhos não mais travessos, mas cheios de sinceridade. Você sabe? A promessa dos velhos tempos não era uma piada. Carmo está de volta aqui para você. A senhorita Marina fez uma pausa, a taça de vinho em sua mão ligeiramente inclinada. Seus olhos vacilaram, como se estivessem lutando consigo mesma. Carmo, você é muitos anos mais velha que Carmo. Não é fácil, disse ela, baixando a voz, mas seu olhar não o deixou. Carmo largou a taça de vinho, aproximou-se e sua voz estava firme. Você é mais velho que Carmo, mas seu coração não envelhece. Carmo não se importa com o que os outros pensam, contanto que você dê uma chance a Carmo. O espaço de repente ficou quieto. Apenas o som de seus corações batendo, misturando-se ao som do vento do lado de fora do beco. A senhorita Marina olhou para ele, com os olhos brilhando, como se quisesse fugir e ficar. Então, de repente, ela colocou a mão na bochecha dele, seus dedos macios deslizando levemente.
Carmo é estúpida, mas você gosta desse, disse ela. Seu sorriso desta vez não era mais o sorriso de uma professora, mas o de uma mulher que estava disposta a abrir seu coração. A porta da sala se fechou, como se fechasse todas as barreiras entre eles. Naquela noite, em uma linda casinha sob as luzes amarelas e o leve cheiro de jasmim, Carmo e Miss Marina entraram em um novo capítulo de sua história de amor. Não mais professor e aluno. Não é mais colega. São apenas duas pessoas que se encontram, prontas para enfrentar todas as turbulências para proteger o que há de mais precioso, seu amor sincero. Não há professores aqui, apenas Marina. E não havia alunos. Apenas Carmo, disse ela. Depois colocou os braços em volta do pescoço de Carmo, beijando-o nos lábios. Um beijo ardente. Sua mão não era mais tímida. Começou a circular pelo corpo de Carmo. Ousada e instintiva, a caçadora era Carmo, que de repente se transformou em uma presa obediente em suas mãos. Que tipo de exercício é tão difícil? Carmo sussurrou, sua respiração acelerada. É um exercício prático sobre isso. Ela piscou, depois se inclinou para mais perto, sussurrando no ouvido de Carmo, com uma voz fantasmagórica, da última vez que ensinei Marina. Ainda havia muitas coisas que eu não entendia. Eu tenho que ensiná-lo com cuidado hoje. Ensine até que Marina esteja na aula. Céu e terra, deuses demoníacos. O professor de Carmo está aqui? A pessoa que corou algumas semanas atrás quando Carmo cutucou uma frase. A pessoa que tinha sido tímida e entrou em pânico pela primeira vez. Agora se transformou em uma raposa assim. Carmo ficou parado por alguns segundos. Seu cérebro parou temporariamente de funcionar antes desse ataque repentino. Vendo Carmo tão atordoada como se tivesse tirado o chapéu, ela riu. Seu sorriso neste momento não era mais o sorriso gentil da professora Marina. Foi um pouco travesso, um pouco desafiador. Ela puxou a bainha da camisa de Carmo, forçando Carmo a se abaixar para caber nela. O que há de errado? O professor de educação física é tão fraco? Você já está tonto quando começou? Aquela frase foi como um remédio pesado. O sangue quente no corpo de Carmo ferveu, fazendo com que o irmão de Carmo também acordasse. O caçador no Carmo estava tão provocado por sua presa que não aguentava mais. Carmo estreitou os olhos e sorriu com um sorriso genuíno. Carmo. Se o aluno tem o desejo de perguntar, como esse professor pode recusar? Hoje vamos estudar até o destino. Aprender até que você tenha que implorar por perdão. Carmo queria que a lição de hoje fosse diferente. Sob a luz amarela quente, ela era fantasmagórica e bonita. O vestido de seda vermelha não esconde as curvas hipnotizantes. Carmo, como peregrino devoto, começou sua jornada para explorar a Terra Santa. Vamos começar a lição, sussurrou Carmo, sua voz carregando uma pitada de travessura, tornando o ar da sala espesso, cheio de eletricidade. Sua mão deslizou levemente sobre a pele lisa da senhorita Marina, começando por suas panturrilhas esbeltas, subindo lentamente. Cada toque é suave, mas cheio de significado, como um professor conduzindo os alunos por uma lição secreta. Em todos os lugares que ele passava, sua respiração ficava apressada, sons doces saíam suavemente, como se ela tivesse deixado Carmo liderar completamente o caminho. Não é mais um professor calmo no pódio. Agora, Marina é apenas uma mulher suave e cheia de desejo de que Carmo a leve a um mundo onde todos os limites desaparecem. Naquela noite, a pequena sala de estar de Marina se transformou em uma sala de aula especial, iluminada apenas por uma luz amarela fraca do canto da sala, lançando sombras dançando nas paredes. Carmo é uma professora majestosa e gentil, e Marina é uma aluna ansiosa, explorando cada lição que ele traz. Eles se misturam em um ritmo natural, como uma peça musical sem palavras, onde cada movimento é uma nota, cada toque é uma melodia. A certa altura, Marina de repente recupera a iniciativa, inverte a situação, transforma Carmo em uma aluna obediente, que tem que ouvir e seguir todas as tarefas que atribui.
Ela o classifica com sons doces como elogios e o pune com mordidas de amor, deixando marcas vermelhas fracas, mas significativas. Carmo respondeu com um sorriso travesso, seus olhos brilhando como um estudante que acabara de descobrir algo novo. Quando os dois estavam cansados, o suor estava manchado em sua pele. Eles se deitaram no chão de madeira fria. A senhorita Marina descansou a cabeça no braço de Carmo, os dedos finos desenhando círculos indefinidos no peito dele, como se quisesse gravar esse momento em seu coração. A professora Carmo é uma professora muito boa. Ela sussurrou, com a voz embargada de emoção, carregando uma pitada de confusão misturada com felicidade. Carmo riu, sua voz rouca porque estava cansado, mas ainda não conseguia esconder sua alegria. Os alunos de Marina também são muito inteligentes. Aprenda 10, respondeu ele. Eles se entreolharam, seus olhos entrelaçados com intimidade e compreensão profunda. E então riram juntos. O som de risadas ecoou na pequena sala, como se quisesse dissipar toda a distância restante. Lá fora, a noite estava tranquila, apenas o som da brisa passando pela porta, trazendo consigo o leve cheiro de flores de jasmim do jardim. Nesse momento, a sala de estar não é apenas um lugar onde eles trocam momentos apaixonados, mas também um lugar onde seu amor é afirmado, sem promessa, apenas pela presença um do outro. Naquela noite, em meio às luzes amarelas e toques significativos, Carmo e Marina não eram apenas professores e alunos em uma sala de aula especial, mas também dois corações que se encontraram depois de muitas tempestades. Eles ficaram deitados juntos, sem pressa, sem preocupação, apenas desfrutando da proximidade pela qual lutaram tão bravamente. Seu riso, por mais gentil que seja, é como uma declaração de que seu amor, mesmo que tenha sido testado por preconceitos, será para sempre a mais bela lição, gravada em seus corações, indelével. Naquela noite, Carmo entendeu muito, sendo aluna da Dona Marina. Toda matéria é difícil, mas a mais difícil ainda é a matéria do amor. E Carmo jurou ser um estudante diligente desse assunto pelo resto de sua vida. Depois daquela noite memorável de tutoria, o relacionamento deles virou uma nova página, e os dois eram oficialmente um casal. Embora a dupla tivesse que operar em absoluto sigilo na escola, eles eram o Sr. Carmo e a Sra. Marina. Carmo ainda é uma professora de educação física ativa. Ela ainda é uma professora de literatura exemplar. Os dois mantiveram uma distância necessária diante de seus colegas e alunos. Mas desde que ninguém percebesse, uma piscadela travessa, um sorriso escondido ou um toque acidental de mãos ao passar um pelo outro era o suficiente para fazer os dois corações baterem e tremerem. Esse sentimento desajeitado de amor é emocionante e terrivelmente novo. Certa vez, durante uma reunião do conselho, Carmo sentou-se no final da sala e sentou-se no topo. Durante toda a reunião, Carmo não ouviu o diretor. Apenas fixou os olhos na nuca branca e no cabelo macio. Carmo pegou o telefone e mandou uma mensagem, depois de estudar. Vá para a academia conhecer Carmo. Existem novas ferramentas que você precisa para verificar a qualidade. Depois de um tempo, o telefone de Carmo tocou e sua mensagem respondeu: cuide da reunião. Mesmo repreendendo, Carmo tinha certeza de que estava sorrindo. É claro, no final da reunião, ela parou na academia para verificar o equipamento real. O playground principal deles era nos finais de semana em sua pequena casa, onde não havia distância entre professores e alunos, nem olhares fixos. Apenas Carmo e Marina, duas amantes apaixonadas. Ela cozinha comida deliciosa, enquanto Carmo se encarrega de lavar pratos e comer sobremesa. Cada vez mais ousada e criativa nesse relato, ela comprou todos os tipos de pijamas charmosos, coletou todos os tipos de segredos do quarto online e os aplicou em Carmo. Um dia, ela forçou Carmo a interpretar um entregador. E ela era uma senhoria solitária. Um dia, ela se transformou em enfermeira novamente, cuidando de uma paciente chamada Carmo. A cada vez, Carmo ia de uma surpresa para outra.
O caçador estava agora completamente subjugado, obedientemente presa para que ela fizesse o que quisesse. No entanto, a agulha na embalagem por um longo tempo também saiu um dia. Era um domingo, e os dois decidiram ir ao cinema no centro da cidade para uma mudança de ritmo. Para evitar serem reconhecidos, os dois usavam máscaras, capuzes e caminhavam de mãos dadas no meio de um shopping lotado. Carmo de repente ouviu uma voz familiar chamando por trás: "Oh! Senhor Carmo!" O coração de Carmo pulou uma batida. Carmo e Miss Marina se assustaram. Soltaram os braços uma da outra e voltaram. "Oh meu Deus! É o Senhor Cristiano quem ensina matemática. E ele está acompanhado por sua esposa e 2 filhos pequenos." "Olá, senhor!" gaguejou Carmo, puxando a máscara. "Que coincidência! Você também está saindo?" O senhor Cristiano estreitou os olhos para a senhorita Marina, que ainda estava curvando o rosto, a aba do chapéu cobrindo a maior parte do rosto. "Você vai com sua família?" perguntou o senhor Cristiano, sua voz cheia de implicações. "Sim, sim, este é o primo Carmo." Carmo inventou uma desculpa. A senhorita Marina cutucou o lado de Carmo com dor de garganta. O senhor Cristiano riu, um sorriso profundo. "Primo, seu primo parece tão familiar." "Certo, é muito semelhante a qualquer professor da minha escola." Carmo estava suando profusamente. A senhorita Marina teve que olhar para cima, puxar a máscara para baixo e sorrir ironicamente. "Olá, senhor Cristiano." Cristiano se iluminou como os faróis de um carro, dando tapinhas no ombro de Carmo. "Ah, acaba sendo um primo nominal." Eu entendo. Os jovens agora são muito ativos." "Bem, não incomode mais as 2 irmãs. Divirta-se." Dizendo isso, ele arrastou sua esposa e filhos para longe. Mas ainda não se esqueceu de olhar para os dois com olhos provocadores. Carmo e Marina ficaram como os céus, olhando uma para a outra, chorando e rindo. "Está aberto, professor," suspirou Carmo. "É Carmo." Ela olhou para Carmo. "Eu disse para você não sair para lugares lotados." "Bom, amanhã vai para a escola esse tipo de coisa. A lenda do Carmo e com certeza ela vai ter um novo capítulo, o capítulo do amor fraterno." Embora preocupados, os dois não esperavam que a tempestade tivesse realmente começado. Como Carmo havia previsto, Cristiano não era um homem de boca fechada. Ele não disse isso diretamente, mas seu estilo de boca aberta era ainda mais assustador. Ele viajou por todos os departamentos, conheceu todos e contou a história de conhecer o Sr. Carmo no fim de semana com uma garota muito bonita, que parecia extremamente familiar. Em apenas uma manhã, toda a escola estava agitada. Todas as suspeitas eram dirigidas a Marina, a única pessoa que tinha uma relação inusitada com Carmo. Começaram a aparecer rumores, cada vez mais maliciosos. "Ouvi dizer que o Sr. Carmo está namorando a senhorita Marina." "Sério? A senhorita Marina é muitos anos mais velha que ele. O jovem piloto pilota o avião da velha senhora. O Sr. Carmo deve ser bonito e saudável. Então a senhorita Marina está fascinada. Ou vice-versa. A senhorita Marina é linda, salgada, o que o adolescente não quer. É verdade que Chauten gosta de pastar na grama jovem." Essas palavras eram como facas invisíveis esfaqueando diretamente as 2 pessoas. Carmo estava bem, o rosto de Carmo já estava grosso. Mas a senhorita Marina estava diferente. Ela é uma pessoa introvertida que respeita a honra. Por alguns dias seguidos, Carmo viu que estava triste e preguiçosa. Evitou o rosto de Carmo. Não se atreveu a olhar diretamente nos olhos de outros colegas. E o sorriso em seus lábios também desapareceu. O ponto culminante do incidente foi quando algumas fotos dos dois, presumivelmente por algum aluno travesso, foram postadas na página de confissão da escola. As fotos são fracas, mas claras o suficiente para reconhecer Carmo e Marina de mãos dadas sob a sombra de uma velha árvore fênix no pátio da escola. Seus olhos trocando significativamente, acompanhados por comentários duros que vão desde sussurros incultos a julgamentos cruéis que parecem esmagar seus sentimentos. O boato se espalhou rapidamente.
E logo Carmo e Miss Marina foram convocadas ao escritório do diretor. Na pequena sala, o ar estava espesso, como se o tempo tivesse parado. O diretor, com um olhar severo, colocou as fotos impressas sobre a mesa e disse em voz baixa e fria: Senhor Carmo. Senhorita Marina, como você explica isso? A senhorita Marina abaixou o rosto, as mãos entrelaçadas, os dedos tremendo como folhas secas ao vento. Carmo olhou para ela, sentindo medo e confusão em seus olhos. Como um pequeno pássaro preso em uma gaiola. Ele respirou fundo, então agarrou a mão dela debaixo da mesa. Não tão furtivamente quanto antes, mas abertamente na frente do diretor e do diretor assistente. A senhorita Marina ficou assustada. Olhou para Carmo, com os olhos bem abertos de surpresa. Carmo olhou para ela, com os olhos firmes, como se dissesse: não tenha medo. Estou aqui. Então ele se virou para o diretor e disse com uma voz clara e decisiva: Professor. Senhorita, o que todo mundo é boato. O que está nesta foto? É tudo verdade. Toda a sala estava em silêncio, como se o ar tivesse sido drenado. O diretor e o diretor assistente ficaram atordoados. Eles deviam estar esperando uma negação ou uma desculpa desonesta. A senhorita Marina também olhou para Carmo, seus olhos maravilhados e comovidos. Carmo continuou, sua voz calma, mas pesada, como se cada palavra fosse esculpida no coração: nós nos amamos. É verdade, e não temos nada a esconder ou nos envergonhar. Eu amo a senhora Marina desde que ela era estudante. Um sentimento puro, uma motivação para eu estudar, me esforçar e voltar aqui como sua colega. Agora, quando somos adultos, somos solteiros. O que há de errado em ficarmos juntos? A diferença de idade não é pecado. E que lei nos proíbe de nos apaixonarmos? O vice-diretor gaguejou: Carmo, você sabe do que está falando? Este é um ambiente educacional. Uma relação professor-aluno, e agora colegas. Com essa diferença de idade, afetará negativamente os alunos e a reputação da escola. Carmo se levantou, sua figura reta, e seus olhos não vacilaram. Senhorita, não acho que o amor sincero seja uma coisa ruim. Se a escola acha que esse relacionamento está prejudicando nossa reputação, estamos dispostos a desistir juntos. Mas esse amor, nós absolutamente não desistimos. As palavras de Carmo eram como um manifesto, ao mesmo tempo decisivos e desafiador. Como apostar tudo no jogo fatídico. A senhorita Marina apertou a mão dele com força. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas não mais lágrimas de medo, mas de comovente e orgulho. Ela se levantou, ao lado de Carmo, enfrentando a tempestade com ele. Como dois guerreiros na mesma frente. A sala estava em silêncio. Apenas o relógio na parede. O diretor olhou para eles. Seu olhar severo gradualmente suavizou e, em vez disso, houve um suspiro cansado. Vocês dois se sentam, disse ele, em voz baixa. Eles se sentaram, com as mãos ainda cerradas, como se tivessem medo de se perderem. Eu não proíbo o amor. As meninas são todas adultas. Sabem o que querem, mas nesse ambiente tudo tem que ter cuidado. Não quero que assuntos pessoais afetem os alunos ou o trabalho. Eu dou uma chance a vocês dois. Provo que esse sentimento é sério, puro, para acabar com os rumores por aí. Saindo da sala do diretor, o coração de Carmo estava leve, como se ele tivesse acabado de se livrar de 1000 quilos de fardo. A senhorita Marina ainda estava caída. Seus olhos estavam vermelhos, mas brilhando de confiança. Em um canto escondido da escada, Carmo a puxou em seus braços. Abraçou-a com força e sussurrou: Espere. Minha futura esposa. A tempestade se dissipou. Ela se aconchegou em seu peito. Sua voz embargada: Obrigada, Carmo. Você foi tão legal agora. Carmo sorriu e piscou. Eu te disse. Esta tartaruga aceitou o dono e vai protegê-lo até o fim. Os dois riram, risos ecoando no corredor vazio, como uma afirmação de que haviam passado no primeiro desafio. Desde então, eles não se esconderam mais. Carmo e Marina saíram abertamente para comer juntas. Dirigiram-se para o trabalho em uma moto velha.
Seus olhos trocaram sem hesitar. No início, ainda havia olhares curiosos, sussurros nas costas. Mas eles ignoraram. Eles estavam focados em seu trabalho. Carmo ainda estava queimando no ginásio e Marina ainda era gentil no pódio com palestras inspiradoras. O amor não os distrai, mas, pelo contrário, torna-se uma poderosa fonte de motivação. Gradualmente, rumores maliciosos se dissiparam, substituídos por admiração. A história deles se tornou uma lenda na escola. Os alunos não chamavam mais Carmo de o piloto, mas passaram a ser Carmo, o fiel marechal. Eles também criaram uma fanpage no X postando momentos fofos do casal, acompanhados de bênçãos inocentes, mas sinceras. Então, o dia que Carmo estava mais ansioso. Certa tarde, no final do ano, quando o sol amarelo brilhante se estendia pelo terreno da escola, tingindo as fênix de vermelho e brilhando cada folha caída, Carmo convidou Marina para ficar no campo de futebol, onde havia testemunhado horas emocionantes de exercícios e olhares sorrateiros trocados todos os dias. Ele secretamente pediu a seus alunos próximos que preparassem uma proposta simples, mas significativa, como uma declaração de amor que ele acalentava há 7 anos. Os alunos, com o entusiasmo da juventude, colocaram centenas de pequenas velas em um grande coração no meio do pátio. A luz cintilava como estrelas caindo na terra. Eles tocaram a música Autumn for Me, que era a música favorita de Marina. A doce melodia soou no ar frio da noite, como se contasse sua turbulenta história de amor. Quando a senhorita Marina saiu para o quintal, seus sapatos baixos batendo levemente no chão, seus olhos atordoados com a cena romântica, as velas tremiam com uma luz amarelo-laranja, refletindo em seu rosto, destacando seus olhos brilhantes e sorriso envergonhado. Carmo saiu do centro do coração da vela, um terno simples, mas elegante, segurando um pequeno anel de prata que brilhava com luz, como se contivesse uma promessa de 7 anos atrás. Sua voz tremia, mas estava cheia de sinceridade, como se restassem apenas 2 pessoas no mundo. Marina, há 7 anos, prometi voltar e me casar com você. Hoje, ele veio para manter sua palavra. Não tenho muitas palavras extravagantes. Só sei que você é a mulher que mais amo. E é por isso que me esforço todos os dias. Quero chamá-la de minha esposa. Quero ir com você pelo resto da minha vida. Não importa o quão difícil ou feliz. Vamos casar com você. A senhorita Marina ficou em silêncio, os olhos cheios de lágrimas. Lágrimas de felicidade rolando pelo rosto, brilhando como pérolas à luz de velas. Ela acenou com a cabeça. Sem palavras. Apenas um sorriso brilhante que falava por tudo. Carmo alegremente colocou o anel em sua mão, seus dedos tremendo levemente quando ela o tocou, como se ainda não pudessem acreditar que seu sonho havia se tornado realidade. Ele se levantou, puxou-a em seus braços, abraçou-a com força no coração da vela, nos gritos e aplausos dos alunos e colegas que assistiam de longe. O diretor, com seus olhos solenes de costume, agora era extraordinariamente gentil, sorrindo com simpatia. Cristiano, o colega que os provocou, também ficou ali, aplaudindo com entusiasmo, com os olhos brilhando de admiração. Esse momento é como uma imagem perfeita, marcando a vitória do amor sobre preconceitos e desafios. O casamento aconteceu não muito tempo depois. Uma festa pequena, mas aconchegante, em um restaurante com jardim suburbano, onde flores e grama cresciam intercaladas com pequenos caminhos, luzes cintilantes penduradas nas árvores, criando um espaço onírico. Familiares, amigos íntimos e colegas que sempre os apoiaram estavam presentes, levando bênçãos sinceras. O senhor, Cristiano, é o MC, com uma voz brilhante e senso de humor, constantemente provocando sobre seu primo e filho, contando histórias engraçadas sobre sua jornada amorosa, fazendo todo o salão rir, misturado com lágrimas de felicidade. Marina, em um vestido de noiva branco puro, simples, mas elegante, estava ao lado de Carmo, seus olhos brilhando como estrelas.
Como se o mundo inteiro não tivesse nada mais importante do que o homem ao seu lado. Carmo, de terno simples, segurou a mão dela, os olhos cheios de amor. Como se dissesse que passaria a vida cumprindo sua promessa hoje. Na noite de núpcias, quando os convidados foram embora e as luzes do jardim foram apagadas. Carmo e Marina voltaram para sua casinha, que estava decorada com finas cortinas brancas e tiravam fotos às pressas de seus dias de amor. A senhorita Marina, ainda em seu vestido de noiva branco puro, sentou-se na cama, tão tímida quanto no início, as bochechas coradas à luz da luz amarela pálida da luz noturna. Carmo se aproximou, removendo suavemente o pente de seu cabelo. Cada cabelo preto sedoso caindo como um fluxo suave. Ele sussurrou, sua voz quente e sincera: "Olá, minha esposa." Ela olhou para cima, sorrindo alegremente, seus olhos brilhando como se o céu estivesse cheio. "Olá, meu marido e também meu professor." Carmo piscou, sua voz provocadora, mas cheia de implicações. "Então, esta noite, você quer rever a velha lição com você?" Ela riu, sua risada clara como sinos de vento. Colocou os braços em volta do pescoço dele e puxou-o para baixo. "Estou sempre pronto." Meu professor. Lá fora, a noite estava tranquila, apenas o luar espalhava prata no telhado, como uma testemunha silenciosa de sua felicidade. Dentro da pequena sala, cheia de calor, onde dois corações se harmonizam. Continue a escrever as mais belas páginas da vida. Carmo sabe que a partir de agora, todos os dias com Dona Marina serão uma lição doce, interessante e amorosa. Eles superaram olhares indiscretos e sussurros para ficarem juntos. E agora, eles estão embarcando em uma nova jornada juntos, onde o amor não é apenas uma chama ardente, mas também uma luz suave, iluminando o caminho que os conduz pelos longos dias que virão. Naquela pequena casa, a lendária história de amor de Carmo e Marina encontrou um final feliz. Mas também o início de um novo capítulo, onde cada momento é uma promessa que se cumpre. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor horizontais. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.